Angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Quero desejar um bom dia a todos os meus queridos. Vamos dar uma saudação para os nossos amigos do YouTube lá, pessoal amado, querido. Vamos refletir hoje sobre a Igreja Perfeita. A Igreja Perfeita. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, o verso 4. Eu quero, nessa nossa pequena reflexão de hoje, fazer um contraponto aos nossos dois estudos anteriores. É um contraponto, ao mesmo tempo tudo está em harmonia. Não é para jogar no lixo o que a gente viu até aqui. Está tudo em harmonia. É interessante a gente fazer alguns contrapontos para ampliar mais a perspectiva, os horizontes. 2 Coríntios capítulo 2, o verso 4, diz assim: Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui para a igreja de Corinto, e nós percebemos a maneira como ele fala aqui. Ele diz com muitas lágrimas, e com certa frequência nós idealizamos a igreja primitiva. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós percebemos a maneira como Paulo ele está se dirigindo a essa igreja, a igreja primitiva. E a gente idealiza a igreja primitiva e pensa assim: puxa vida, tudo lá devia ser maravilhoso, perfeito. Gostaria que a minha igreja fosse como a igreja do primeiro século. E aí a gente sonha com isso, né? Imaginamos assim, uma comunidade absolutamente perfeita, composta por membros radicalmente comprometidos, pessoas vivendo numa harmonia impecável, sem qualquer problema de fé, pessoas assim com força espiritual, sem problemas de relacionamentos. Eu queria que a minha igreja fosse como a igreja primitiva. Você já sonhou com isso? Com certeza agora você está imaginando a sua igreja também, né? E lembrando das características da sua igreja. Infelizmente, a realidade das primeiras igrejas não se ajusta a essa perspectiva romântica que a gente idealiza. A gente olha para o livro de Atos e acha que tudo era maravilhoso e perfeito. Mas não era bem assim. Não era bem assim. A gente vê o episódio do Pentecostes e com certeza foi um episódio estrondoso, maravilhoso, impressionante, impressionantíssimo. Mas não é por causa disto que todo mundo era perfeito. Porque eles compartilhavam o pão de casa em casa e tal. Isso é lindo, é maravilhoso, digno de ser copiado, com certeza, digno de ser copiado. Mas não significa que era tudo perfeito. Não significa que era tudo perfeito. A igreja em Corinto é um exemplo de que não era tudo perfeito. Se você está desanimado com a sua igreja, anime-se. Anime-se. A comunidade cristã em Corinto, como fica evidente nas duas cartas de Paulo a esses cristãos, mostra-nos que problemas existem em todas as partes do mundo, enquanto nós estivermos lidando com pessoas reais, pessoas de verdade, pessoas de carne e osso, vivendo em um mundo real. Essa igreja lutava com alguns dos mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. Eles divergiam, eles tinham problemas, eles tinham divisões por causa de suas diferentes personalidades, por exemplo. Eles divergiam por causa de doutrinas. Eles tinham problemas por causa de imaturidade, questões de disciplina.
questões de imoralidade, eles tinham problemas com casamento, divórcio, havia problemas de insensibilidade, competição entre os irmãos da fé. Eles eram problemáticos no que diz respeito ao relacionamento com os descrentes. Às vezes eu fico chateado com esse aspecto em algumas igrejas. Igrejas por aí, distantes, não aqui no distrito. No distrito aqui não tem esse problema. Mas em lugares distantes por aí, a gente fica chateado, né? O pessoal tem dificuldade no relacionamento com os descrentes, alguns se sentem superiores, e assim vai. A igreja de Corinto tinha problemas também com estilo de culto, tinha problema na perspectiva com relação à assistência aos pobres, tinha problemas na perspectiva do manuseio, do dinheiro, da generosidade. Isso aqui que eu estou citando é para mencionar algumas questões. Se você vai lá nas cartas de Paulo a Corinto, você vai perceber que a lista se estende mais. Os cristãos atuais, nós hoje podemos nos beneficiar muito da leitura dessas duas cartas de Paulo aos Coríntios. E nós podemos encontrar nelas grande encorajamento. Essas cartas nos relembram de que a igreja é formada por pecadores salvos pela graça. Não existe espiritualidade instantânea. E o discipulado é um processo lento, é um processo lento. Apesar de suas fraquezas, essas pessoas tinham um lugar especial no coração daqueles que as conheciam bem e as haviam iniciado na fé em Cristo. A primeira e a segunda carta aos Coríntios nos ajudam a ver além dos estereótipos que nós podemos nutrir em relação à igreja e ao ministério. Então, se você tem o sonho de que sua igreja seja tão perfeita como a igreja de Corinto, como a igreja primitiva, como a igreja do primeiro século, se esse é o seu sonho, eu encorajaria você a modificar um pouco os seus sonhos. Encorajaria você a modificar um pouco esse sonho. E entender que essas mesmas imperfeições que talvez você enxergue na sua igreja hoje, elas já existem, há muito tempo. Essas imperfeições já existem há muito tempo. Portanto, pense nisso que eu estou dizendo. A primeira e a segunda carta aos Coríntios nos ajudam a ver além desses estereótipos, como eu havia mencionado. A primeira carta demonstra que a igreja é formada de pessoas como eu e você, cristãos que estavam lutando com problemas reais. A segunda carta indica que aqueles que se dedicam ao ministério de tempo integral lutam com dúvidas e sentimentos como qualquer outra pessoa. Pergunte-se, se Paulo viesse à minha igreja hoje, que questões ele veria? O que ele teria a dizer? Quais seriam os conselhos dele? Mais importante ainda, como eu estou, quando eu falo eu estou pedindo para que você pense em você, você aponte o dedo para você. Como eu estou reagindo a tais problemas? Como eu estou reagindo a tais problemas? O meu apelo nesta manhã para você é o seguinte: cuide para que você faça parte da solução e da cura. Que eu e você sejamos parte da solução e da cura. Ao vermos dificuldades, ao vermos defeitos, ao vermos aspectos que podem e precisam melhorar, que nós estejamos focados em como nós podemos contribuir para que haja crescimento. E não apenas olhemos para os defeitos e saiamos criticando. Porque esse povo não vai aprender nunca. Porque essa igreja aqui, no meu contexto, não vai para frente, não tem futuro. Isso não ajuda em nada. Que eu e você estejamos dispostos a ser a cura, a fazer a diferença.
enxergar os problemas é fácil. É fácil, é muito fácil. Agora, o desafio é eu e você estarmos dispostos a arregaçar as mangas e nos empenhar para que a mudança ocorra. Amém? Alguém gostaria de dizer algo? Fala, Ellen. Eu acho muito interessante essa postura proativa que a gente tem que ter diante dos problemas. A Bíblia é sempre atual. Paulo veria os mesmos problemas na nossa igreja hoje, de repente daria os mesmos conselhos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que os conselhos são tão atuais. Quando a gente lê os escritos de Ellen White, a gente vê também que são tão atuais. E temos uma reação proativa muito importante. Eu passei grande parte do tempo que a gente está aqui em Matelândia ouvindo pessoas dizendo assim, não vai para frente, não dá certo, mas não levantando a mão para fazer nada. Isso é ruim, porque quando você ouve muito uma pessoa falar mal de alguém, quando você percebe, você está fazendo igual, porque aquilo vai entrando na cabeça. E com o passar do tempo, você está tão desanimado a provocar mudanças no ambiente, a lutar por mudanças, porque foi contaminado pelas ideias do outro. Por isso que manter firme na nossa mente, manter uma fé inabalável em Cristo e uma postura proativa é muito importante. Se a pessoa não quer mudar, tudo bem. Que siga, mas que a gente mude, que a gente tenha novas posturas diante da igreja e que o desânimo dos outros não nos atinja. Amém. Essa parte de problemas na igreja, acho que não é o que acontece na minha nem na sua, tenho certeza, mas em outras igrejas, né? Porque quando a pessoa fala, não, eu vou para outra igreja, que essa aqui é muito cheia de problemas. Só que chega na outra, os problemas vão estar lá. Porque o problema, eu e você, que a gente que provoca isso. A gente não adianta mudar de igreja. A gente tem que mudar de postura e minimizar isso. Não, senão você vai rodar a vida inteira, vai enxergar só os problemas e o foco principal, que é o céu, que é a salvação, a gente se perde. Então, oxalá que seja uma realidade, igual a Paraná falou, né? Que a gente não seja, agora eu não sei se foi a Paraná, se foi o pastor, que a gente não seja parte do problema, e sim parte da solução. Que Deus nos dê força e iluminação, né? Que a gente possa levar outros para a parte boa e não a gente se juntar na parte ruim. A não ser que a gente procure uma igreja onde não tenha seres humanos, né? Aí é provável que encontremos essa perfeita. É só uma palavrinha. É que pecado não escolhe época, né? Verdade. O pecado que o pessoal do passado tinha, nós também temos. Esse maldito, qualquer época, sempre que nós der vazão a ele, vai acontecer essas situações. Então, a nossa luta é contra o nosso pecado, né? Que Deus nos ajude, então, a ter essa força de ignorar tantas vozes que falam coisas ruins, porque parece que é muito mais gente que faz uma força contrária, né, e não ajuda, não tem disposição de ajudar, mas fala muito. E Deus nos dê, né, esse filtro de não se contaminar, não desanimar com o que falam, e a força para contagiar, né? A força para contagiar. Independente do que falam, eu sigo, né? Eu sigo como um influenciador do bem, né? Que se eu não falar, que eu faça, então, que a minha vida fale, né? Mas que Deus nos dê sempre esse foco bem ajustado, né? Eu imagino que um dos grandes problemas das igrejas seja o foco. Às vezes, infelizmente, chegam problemas das igrejas para nós, assim, que você percebe nitidamente que o problema está no foco. As pessoas não estão olhando para a missão, não estão olhando para o que Jesus pediu, não estão. Elas estão, todo mundo olhando para uma direção diferente do que deveriam, né? Perde o foco da missão. E aí se distraem com um monte de problemas. Então, que Deus nos ajude a manter
o foco bem ajustado, a filtrar o negativo, que é muito, né? E seguir com o nosso exemplo, com a nossa força, que vem de Deus, né? Que Deus nos ajude com isso. Amém. Então, pastor, eu tive uma época, eu saí aqui de Santa Helena, foi em Engenheiro Beltrão, né? A família mudou para lá, né? E lá um senhor, já que hoje é falecido, ele me deu um exemplo muito grande de igreja, né? Então, vendo ali um grupo de pessoas, né? Onde que a diretora naquela época, né? Ela em frente à minha casa, ela fazia coisas que não condizia com o sábado, né? E a gente, um dia eu conversando com ele, falei, vamos mudar para Ivailândia, né? Que era em Engenheiro Beltrão, tinha ali o distrito, né? E a gente, eu acabei levando um puxão de orelha muito grande dele. Ele falou, seu Paulo, nós temos que ficar por aqui. Nós não temos que ver o ser humano em si, nós temos que unir para que essa igreja cresça. E então naquela época ele me deu um exemplo muito grande, ele me deu uma orientação muito grande que eu agradeço até hoje. O senhor acabou falecendo com 90 anos de idade, o senhor tinha o dom da oração, né? Então para mim foi um grande exemplo. Legal. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um bom dia.